A palavra-chave que aparece nas 4 leituras que nós acabamos de ouvir, ela é tirada do mundo rural, agrícola, para sermos mais específicos. É a palavra fruto. Vejam no último versículo do Evangelho. Vejam também no salmo que nós acabamos de ouvir, a última palavra do refrão que cantamos com a bela voz da salmista: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Na primeira leitura de hoje, nós temos a palavra fruto dita de outra forma: ela realizará tudo o que for de minha vontade, último versículo, e produzirá os efeitos. Vamos chamá-los de fruto também, os frutos da palavra. E finalmente, a segunda leitura, a palavra frutos aparece no último versículo: primeiros frutos do Espírito. Mas, na lógica que Deus colocou na natureza, nas leis da natureza, não existe nenhum fruto que já nasce pronto. Ele é fruto de um processo que tem seus antecedentes na semeadura, que é um ato importantíssimo da agricultura, que deve ser precedido de certas providências no campo, de certos cuidados. Não podemos plantar esta cultura, este vegetal, em qualquer mês do ano. É preciso escolher o momento certo, a época certa para semear. Há uma interação de fatores que devem concorrer. Essa interação é crucial para que a semente germine, depois cresça, atinja a maturidade e, uma vez a planta adulta, possibilite o fruto. Só disso já tiramos uma importante conclusão na nossa vida. Deus quer agir em nós. A carta de São Paulo aos Gálatas e aos Efésios fala, essas duas cartas, dos frutos da carne e também dos frutos do Espírito Santo. Nós somos a terra chamada a ser fértil, onde a semente, que é a palavra de Deus, vai ser semeada pelo semeador. No Evangelho de hoje, nós temos uma parábola onde aparecem 3 protagonistas, 3 personagens principais: a semente, o semeador e a terra, o substrato que vai receber esta semente. Esse substrato é dividido em 4 situações. Na verdade, são 4 situações em que nós podemos nos encontrar, e dependendo da situação, o fruto virá muito ou pouco, 30, 60, 100 por 1, ou simplesmente não virá. Porque a palavra de Deus que chega ao nosso coração, às vezes não produz. E por que ela produz? Ela tem uma eficácia própria. Disso tratamos na primeira leitura de hoje. Mas a eficácia própria, o poder que a palavra tem, que independe da criatura, já que a palavra é de Deus, já que Deus, o Verbo, é Deus com o Pai, com o Espírito Santo, ele tem um poder próprio, independente de crermos ou não na existência dele, de aceitarmos ou não essa palavra é poderosa. Assim começa o Evangelho segundo João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Assim, a palavra é eficaz. A carta aos Hebreus diz, no capítulo 4, versículo 12, algo extremamente importante.
A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A força da palavra é tão grande que, ao chegar aos nossos ouvidos, queiramos ou não, aceitemos ou não essa palavra, ela provoca o que uma faca de 2 gumes faz ao entrar num corpo, seja ele animal ou vegetal. Ela penetra, isso quer dizer que ela vai fundo, ela perscruta. A Bíblia utiliza no Antigo Testamento, sobretudo, o Salmo 136. Senhor, eu sei que tu me sondas. Se eu subo aos céus, se eu desço aos abismos, lá eu te encontro, diz o Salmo 138. Senhor, eu sei que tu me sondas. A palavra de Deus nos sonda, investiga o mais recôndito do nosso ser. Vamos então fazer uma peregrinação nas 4 leituras de hoje, para descobrir a riqueza dessa palavra, que está sendo agora explicada, uma vez que ela já foi proclamada belamente pelos leitores e pela salmista que cantou o salmo, que também é palavra de Deus. Primeira leitura, por favor. Nós estamos numa comparação muito sugestiva do profeta acerca da natureza de um lado e da eficácia da palavra de Deus de outro. O profeta, vislumbrando uma cena muito corriqueira no mundo do seu tempo, que é uma cena nossa, diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Uma pessoa bem atenta já deve ter formulado uma objeção aqui. Dom José, a palavra de Deus, quando chega aos ouvidos, ela não produz, parece, os mesmos efeitos. Cada pessoa aqui presente é um mundo, é um universo. Alguns talvez voltem para casa tocados com essa homilia e com a escuta da palavra. Outros, a homilia de Dom José está entrando por aqui, vai sair por aqui. Uns se sentirão tocados por essa missa, outros nem tanto. Uns estão aqui, talvez, por pura obrigação, acompanhando alguém, achando que a missa nada mais é do que um tédio. Então, Dom José, como explicar que essa profecia diz, o que essa profecia diz, ela não voltará para mim vazia, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la? A palavra de Deus não volta para Deus vazia. Não confundamos palavra vazia com o coração dos ouvintes vazio. É bem diferente. A professora, quando vai à sala de aula e dá a sua aula, ela transmite os ensinamentos para todos os alunos. Ela cumpriu o seu papel. Ela veiculou o ensinamento. Ela foi fiel aos princípios pedagógicos. Ela cumpriu o programa que estava prescrito para aquela aula. Se ali havia alunos interessados, o efeito é um. E naqueles que não estão interessados, o efeito é outro. Todavia, que existe efeito, existe. Peguemos o exemplo do sacramento da Eucaristia. Comungar o corpo do Senhor santifica a pessoa? A resposta, primeiro, deve considerar que o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é santo. Ele tem uma santidade própria.
ele tem uma eficácia própria. Agora, quando ele é dispensado aos fiéis, o efeito, o fruto que ele produz, depende das disposições do sujeito. Por isso, São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 11, de 27 a 31, diz: aquele que come e bebe, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Já no capítulo 6 de São João, Jesus diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, José, não há uma contradição? Não. O texto de São João, quando diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, aplica-se àquele que o recebe com as devidas disposições, a saber, em estado de graça. Já o texto da 1 Coríntios, capítulo 11, se refere àqueles que recebem a comunhão indignamente em pecado mortal. Dito isso, vamos então agora estabelecer duas situações diferentes para aqueles que escutam a palavra de Deus. Vamos imaginar, eu espero que nessa missa não haja pessoas nessa situação, mas vamos admitir que aqui haja alguém com uma má vontade tremenda em acolher a palavra de Deus. Alguém que não suporta Dom José, ou não suporta a Bíblia, não suporta o Evangelho, não suporta Jesus Cristo. A sua situação presente é de obstinação do pecado, é de dureza de coração, é de refração, o seu coração está refratário, rejeita, recusa a palavra de Deus, não importa como ela venha sendo dita. E outras pessoas, espero que a maioria, porque não dizer a totalidade, vamos considerar a maioria, esteja aberta à palavra de Deus. Na primeira situação, João capítulo 3, versículos de 17 a 18. Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, diz Jesus, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Na hora em que a palavra chega ao nosso coração e nos convida a crer em Jesus, e nós dizemos: eu não quero crer, eu me recuso a crer, a palavra já produziu efeito. Terrível nesse caso. Ah, você não crê, você não aceita Jesus, sabe que Jesus é o Filho de Deus e se recusa a crer, meu amigo, você já está julgado. O julgamento, quando você deixar esta vida, nada mais vai ser, se você perdurar nessa situação de dureza de coração, do que a explicitação, a reiteração, a confirmação da sua condenação agora. É você que está se condenando. Jesus foi anunciado nesse momento a você. Você foi convidado a aceitá-lo como Senhor e Salvador, a renunciar ao pecado, e você se recusou. A palavra já produziu efeito de condenação. Você já está condenado no momento em que você não aceita essa palavra. Vocês compreenderam a gravidade disso? A palavra entrou no coração, já produziu efeito. Jesus, nesse sentido, em Marcos 16, diz alguma coisa assombrosa. A frase é: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quando Dom José, agora, de novo, João 3, 17 a 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Reparem a locução verbal: está condenado, já, agora. A condenação é presente, o fruto foi produzido agora. Para quem pensa: ah, mas se eu for condenado agora, quando eu morrer eu vou pedir Jesus uma chance, Jesus objeção, Jesus uma parte, data vênia, etc. Vai ter nada disso, já está condenado agora. Não vai ter segunda chance, não vai ter segundo tempo, não vai ter provocação, não vai ter nada disso. Já está condenado. Tem outra, João 12, de 47 a 48. Essa também é igualmente assustadora.
Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, julgá-lo-á no último dia. Reparem que no texto anterior não é dito que Jesus vai condenar, que o Pai vai condenar, que o Espírito vai condenar. Não é papel de Deus condenar ninguém. Esse verbo nunca é aplicado a Deus. Não existe condenação da parte de Deus, existe autocondenação. Portanto, já está condenado. Mas quem foi que me condenou nesse momento, quando eu não aceitei Jesus, quando eu não criei em Jesus? João 12, 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, julgá-lo-á no último dia. Eu vou lhes dar um exemplo tão assustador, que eu espero que todos fiquem calafrios, porque esse é o papel desse exemplo, essa é a finalidade exatamente da homilia, que via de regra tem que ser impactante mesmo. Alguém um dia, lá no passado, disse para a senhora, normalmente seu pai ou a sua mãe: mentir é pecado, porque ofende a Deus, que proíbe mentir no 8º mandamento: não levantarás falso testemunho. Aquilo foi dito quando a senhora tinha 3 ou 4 ou 5 anos de idade. Ficou gravada no seu coração para sempre, até o fim da sua vida. Cada mentira que a senhora disser, a palavra que a senhora ouviu há 40 ou 50 anos atrás vai dizer: você está se condenando. Esta é mais uma prova da condenação. Este é mais um pecado em cima de tudo aquilo que você ouviu no passado. A palavra que chegou no seu coração vai julgar você e vai dizer: você tem culpa, você é culpado, você está ofendendo a Deus. Isso vai ser levado em conta no dia do juízo. Ainda que você diga de tal forma que engane, que iluda as pessoas, que arrume até um motivo, mentira social, mentira para ajudar fulano, mentira para se safar disso, mentira para se safar daquilo, mas lá no passado, a palavra já julgou você. Cada segundo da sua vida em que você incorrer numa mentira, aquela palavra que foi semeada lá já emite a sentença. Diante de Deus você não se salva. Diante de Deus você não se justifica. Você pode se justificar diante dos outros. Deus que conhece o coração, Deus que sonda o íntimo do ser, Deus que, por favor, segunda leitura de hoje, São Paulo aos Romanos, leva você, uma imagem muito bonita, as dores de parto. A criação toda ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Certamente não foi Deus, foi a criatura humana. Ela se envaideceu e, na sua pretensão de querer ser algo, ou querer ser com Deus, mas sem Deus, ela introduziu dentro de si a escravidão da corrupção. Vejam o versículo 21. Deus em Cristo vem libertar o homem e possibilitar-lhe a participação da glória dos filhos de Deus. Enquanto caminhamos nesta vida, nós gememos interiormente, experimentando aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 7, esse drama interior. E é precisamente no interior do coração do homem que se trava essa batalha. A palavra entrou no nosso coração, de lá ela não sai jamais. Não se esquece da palavra de Deus. O máximo que nós podemos fazer é amordaçá-la, anestesiá-la, ignorá-la e assim por diante. A palavra fica impregnada no nosso coração, porque ela é de Deus. Por isso ninguém diga um dia, por meio de A, de B ou de C,
eu ouvi o catecismo, eu fui formado na fé católica, eu aprendi os artigos do credo, eu assimilei os mandamentos, e depois ele diga, eu me esqueci completamente. A palavra está lá guardada, a palavra está lá gravada. O que existe entre a sua memória e ela é uma lama podre de pecado, que foi sendo acumulada ao longo dos anos, graças à sua preguiça, graças ao seu desleixo, ao seu comodismo. Peguemos uma pessoa que não lembra mais os 10 mandamentos da lei de Deus, mas um dia ela aprendeu, esqueci. Esse esquecimento é culpável, é tão culpável como o esquecimento de um médico que não sabe fazer uma cirurgia, ele estudou para isso. É uma ignorância culpável, é uma ignorância vencível. Daí a importância de fazermos aquilo que os agricultores fazem antes de plantar. O feijão, antes de ser levado para a terra, ele é colocado no sol. Sabe por quê? Para que o sol queime os inibidores de crescimento. Se fizermos uma experiência com a semente do tomate, a semente do tomate, ela está envolvida, ela está mergulhada naquele líquido dentro do tomate, que é um poderoso inibidor de crescimento. Deus Todo-Poderoso colocou naquele líquido substâncias que impedem que a semente germine enquanto ela estiver dentro do fruto do tomate. Mas para plantar é preciso deixar secando por muito tempo para que esse líquido morra, e aí a semente, sem o inibidor de crescimento na terra, possa germinar. Algo parecido acontece na nossa vida, e disso trataremos no Evangelho. Agora, para concluir a primeira leitura de hoje, voltemos à primeira leitura de hoje. Diz o texto: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ela volta cheia de eficácia, cumprir a minha missão. Agora, naquela pessoa, o fruto será um, dependendo dela. Naquela outra pessoa, o fruto será outro, dependendo dela. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, é dito: Maria guardava essas coisas no seu coração. Aqui está a primeira atitude para que a palavra de Deus produza muitos frutos em nós: guardar. Isso significa, primeiro, não deixar passar a palavra, não deixar cair por terra a palavra, não ignorá-la, refleti-la. Dado que a nossa inteligência é frágil, é falha, e a nossa memória menos ainda, é imprescindível que diariamente leiamos a Bíblia, que façamos um esforço por memorizar, não é toda a Bíblia, mas há determinadas técnicas mnemônicas que nos ajudam a memorizar textos da Escritura. Não me refiro ao decoreba, mas etimologicamente a palavra decorar vem de coração, deixar no coração. Nós temos uma memória fertilíssima, uma memória muito boa para muitas coisas. Isso prova que a hora que nós decidirmos memorizar textos da Escritura, não será muito difícil. A memória do Senhor é ótima para lembrar o nome completo do Senhor, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, o número da sua superquadra, o número do telefone de A e de B, a senha do celular, a senha do MSN, a senha do Facebook, a senha disso, a senha daquilo outro, nomes de cantores, de jogadores de futebol. Olha que memória fertilíssima, em véspera de prova ou de concurso, mas uma quantidade imensa de informações nós formulamos e deixamos lá todas concatenadas. Tempo é questão de preferência. Exercício só depende de nós. Na hora em que nos dispusermos, a palavra, Romanos capítulo 10, de 8 a 12, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Se confessares que Jesus é o Senhor e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Finalmente, Tiago capítulo 1, de 23 a 24, é um texto que ilustra por que a palavra que chega no coração de uma pessoa e aparentemente não produz fruto nenhum nela, volta para Deus cheia de fruto. Aquele que escuta a palavra, diz São Tiago, Tiago 1, 23 a 24, sem a realizar, assemelha-se
há alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Esquece-se de como era. Bom exercício nesse sentido seria para cada fiel que vem à missa aos domingos às 7h30, ao chegar em casa, reproduzir os 2 minutos de homilia para o seu esposo ou sua esposa, ou seus filhos. Eu estou brincando, mas pelo menos as ideias centrais. Qual foi o tema da homilia? Eu quero dizer para você que a homilia foi isso. E retomar os textos ao longo da semana. Esse exercício ajuda-nos a manter viva a palavra de Deus, os recados de nosso Senhor naquela homilia, ou naquela palestra, ou naquele retiro, e assim por diante. Uns têm uma memória fotográfica, uns têm uma audição muito aguçada, memorizam com uma facilidade tremenda, outros precisam de um papel, de uma caneta, de um gravador, de uma filmadora como aquela da Bíblia. Também, não importa, cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua técnica de memorizar as coisas. Seja criativo, não deixe a palavra de Deus cair por terra. Saibamos, portanto, que no dia do juízo, um eventual pedido a Deus de reconsideração está fora de propósito, porque a palavra de Deus nos julga agora. Muita coisa que eu disse aqui, se já foi ouvida há 30 ou 40 anos, tudo começa a partir de lá, não é a partir de hoje. O que Dom José disse que você nunca ouviu, sinceramente, vale a partir de agora. A palavra de Deus nos julga agora. Mas se a palavra chegou ao nosso coração lá no passado e fomos bem instruídos por ela, a palavra já nos julga a partir do momento em que ela entra no íntimo do nosso coração. No Evangelho, finalmente chegamos à parte mais importante da homilia, a parábola do semeador. Primeiro, é preciso explicar aqui um problema, resolver um problema. Jesus se utiliza desse dispositivo, desse gênero literário, desta linguagem, quando ele não quer se fazer entender diante de certas pessoas. Parece até que Jesus quer esconder o jogo, e quer. Mateus capítulo 11, de 26 em diante. Dou-vos graças ao Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Deus se esconde. Aliás, esse foi o tema do domingo passado, se não me engano. Nós fizemos alusão a esse texto. Quando o Senhor percebe autossuficiência, arrogância, pedância, petulância, falta de boa vontade, desinteresse da parte dos ouvintes, vira as costas, se esconde. Pois bem, algo nesse sentido está incluído no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Vejam o texto, a partir do versículo 10. Vamos começar a explicação do Evangelho a partir do versículo 10, porque ali temos um abacaxi para descascar. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Parábola é uma comparação. Na língua portuguesa é uma figura de linguagem chamada metáfora. Metáfora. Pois bem, metá é ao lado, foros é carregar, carregar ao lado. É uma comparação, é uma comparação. Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Agora é lícito perguntar: por que não é dado para eles? No capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, Jesus diz: não deis pérolas aos porcos, não julgueis as coisas santas aos cães, para que eles as calquem com os pés, e voltando-se contra vós, os estraçalhem. É aquele exemplo do professor. Vamos citar daqui a pouco um texto de São João Crisóstomo, século IV, bispo de Antioquia e depois de Constantinopla, e depois passou a se chamar Istambul, Turquia. Ele explica exatamente esse texto que estamos a comentar. A vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado.
Só que agora tem um problemão, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. O economista aqui fica bravo, e aquele que quer ser solidário com todo mundo diz: não é justo, não é justo isso, a justiça distributiva aqui está sendo violada. Eu vou repetir o abacaxi e depois vou dar a explicação. A pessoa que tem, verbo transitivo direto, tem o que? O texto não diz. A pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, transitivo direto, sem objeto direto, será tirado até o pouco que tem. Agora vamos à explicação com a palavra São João Crisóstomo, século IV da era cristã, bispo de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Aspas. O que quer dizer é isto? Ao que é diligente, ou seja, aplicado e fervoroso, se lhe dará tudo o que depende de Deus. Mas ao que não tem diligência, não é aplicado, e não tem fervor, nem faz o que depende dele, tampouco se lhe dará o que depende de Deus. Porque até o que parece ter, diz o Senhor, se lhe tirará, não porque Deus o tire, mas porque já não o tem por digno de sua graça. É o mesmo que nós fazemos. E agora vem uma comparação fabulosa de São João Crisóstomo. Se percebemos que alguém nos escuta sem interesse, e durante muito tempo pedimos que preste atenção e não conseguimos, optamos por guardar silêncio. Pois se insistíssemos em falar, só conseguiríamos aumentar a distração. Mas quando há alguém que tem interesse em saber, atraímos tal pessoa para nós e lhe ensinamos tudo o que temos, tudo o que sabemos. Mas que explicação belíssima. Pois bem, e Jesus continua: é por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Ou seja, estão ali de corpo presente, estão vendo com os olhos, mas se recusam a impregnar a sua vida, a sua vontade, a sua inteligência com aquilo que eles estão presenciando. Eles estão ouvindo, estão até entendendo, as oiças, como diz o Matuto, estão funcionando bem, os seus tímpanos ainda não entraram em quadraregos. Ele tem uma boa audição, ele compreende a linguagem do interlocutor, mas lá dentro há uma má vontade, há uma má fé, há uma falta de interesse. E continua Jesus: desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Esta é a questão, insensível. Isso é semelhante àquela parte do corpo que está anestesiada. Bata e você não sente absolutamente nada. O coração que com o tempo, vamos explicar isso na parábola, se tornou insensível. A caridade não diz mais nada para ele, o sofrimento do outro não diz mais nada para ele. Deus é um conceito para ele, não me diz nada. Missa não me diz nada, oração muito menos. Tudo o que vem dele, e ele inclusive, isso não me toca, não me comove, não me sensibiliza, não me diz nada. Essa situação é braba, essa situação é calamitosa. Tal pessoa está a um passo da condenação eterna. Eles ouviram com a vontade, continua o versículo 15, cravem os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Pode parecer uma contradição. Se eles estão duros, como é que eles vão se converter? Como é que eles vão ser curados? Aí entra a força da palavra de Deus.
que é sutil, que é doce, que não constrange, que não obriga, que não chantageia. João capítulo 16, que convence. João capítulo 14 também, enviarei o Espírito, ele convencerá o mundo acerca do pecado, acerca da justiça, acerca do demônio, acerca do pecado que consiste em não crer em mim, acerca da justiça porque vou para o Pai e já não me vereis, e acerca do demônio porque o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Pois bem, amados, dito isso, compreendemos porque o Senhor gostava de falar em parábolas muitas vezes. Lembrem-se que o público de nosso Senhor, as pessoas para quem Jesus pregava, aqui ele está numa barca, sai da sua casa, as pessoas estão às margens da praia, ali na praia, ele sobe numa barca que era a de Simão e começa a pregar. Ocorre que ao longo dos 3 anos da vida pública de Jesus, sempre os seus desafetos, os seus adversários estavam perto dele, tentando pegar Jesus em alguma palavra. Eles estavam atentos para perceber se Jesus deslizava, cometia alguma gafe, dizia alguma blasfêmia. Como nunca Jesus disse isso? Mesmo nos embates com os seus adversários, mesmo quando eles faziam perguntas capciosas, Jesus se saía muito bem. Não encontraram outra alternativa senão caluniá-lo, inventar coisas que Jesus nunca disse. Este homem disse que ia destruir o templo e assim por diante. Este homem desobedece à lei de Moisés e assim por diante. Compraram, subornaram testemunhas para dizer o que Jesus não disse. Pois bem, Jesus sabiamente, percebendo que no meio da multidão havia essas víboras, essas lacraias, esses perigosos escribas, fariseus, saduceus, herodianos, não simpatizantes dele, pessoas que o achavam um incômodo, Jesus usava essa linguagem cifrada. Dito isso, vamos então para a parábola do semeador, que é a única parábola que Jesus explica. Ela já está toda explicada no evangelho que nós acabamos de ouvir. Começo da parábola: o semeador saiu a semear. O semeador é Jesus, a semente é a palavra, a terra, o terreno é o coração de cada um de nós. Enquanto semeavam, algumas sementes caíram à beira do caminho. A explicação está no versículo 19: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho, à margem do caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Pois bem, a explicação é esta. A primeira situação na qual a palavra não produz nada em nós, ela pode ser chamada de superficialidade, que também atende pelo nome de leviandade ou indiferença. Se o nosso coração, na hora em que a palavra é proclamada, chega aos nossos ouvidos ou aos nossos olhos, estamos na superficialidade, na leviandade, na indiferença. O maligno vem. Você entra na missa sem a devida disposição, trata a celebração da Eucaristia como se fosse um encontro qualquer de algum clube no setor de clubes norte ou sul, e com aquele desleixo, aquela falta de interesse, aquela irreverência, aquela leviandade, você participa da missa. O ato de culto não é devidamente preparado. Pois bem, você escutou? Olha que esforço do Dom José. Vem cá, seu idiota, diz o demônio, e arranca tudo aquilo. Ele sai e volta para casa tão vazio quanto entrou. Não houve um esforço, uma súplica: Senhor, que tua palavra me toque, que tu me fales nesta Eucaristia, que eu seja instruído. Eu estou querendo ouvir e querendo acatar. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eis aqui a serva do Senhor, em mim se faça segundo a sua palavra. Com essa disposição, o Espírito vai produzir frutos em nós. Caso contrário, nós nos assemelhamos a esta semente
que é semeada à beira do caminho. Segunda situação, ela está no versículo 5. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. E essa situação do José, como se explica? É o próprio Jesus quem explica no versículo 20. Veja, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Que pregação bonita, mas que programa maravilhoso, mas que leitura linda, mas que encontro do SCC, dos vicentinos, dos carismáticos, da pastoral militar, da pastoral de casais. Aquilo foi tocante demais, mas marcou minha vida. Eu estou falando com sinceridade, por favor. Por favor, eu estou debochando, eu estou falando com sinceridade. Aquela missa que marcou profundamente, aquele encontro, aquela palestra, aquele retiro, seja lá o que for, recebeu com alegria, mas saiu dali encantado, cheio de fervor. Mas, versículo 21, ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Outro perigo na nossa alma: inconstância, falta de espírito de sacrifício. A santidade é um combate, é uma luta. A virtude vem de virtus, e virtus quer dizer força. Virtude é um hábito que inclina uma pessoa a agir bem, e hábito não se adquire com 1 ou 2 ou 3 dias, é a vida toda. Puxa vida, como eu admiro você que reza sempre. Eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa motivação. Inconstante, já fui tocado no passado, mas é inconstante, não tem espírito de sacrifício, não tem a coragem de lutar, de estabelecer uma caminhada de santidade, de crescer como Jesus. Lucas 2:51, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Terceira situação, estamos agora no versículo 8. Outras sementes, versículo 7, outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Que situação é essa, irmão José? Jesus explica no versículo 22. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Podemos chamar essa terceira situação de apego excessivo aos bens deste mundo e aos prazeres ilusórios. Aqui o demônio é muito sutil, porque sob a aparência de preocupação com trabalho, com filho, com faculdade, com mercado, com supermercado, com dívidas, com responsabilidades, com compromissos, nós muitas vezes acabamos dizendo: não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para me aprofundar na palavra de Deus, não tenho tempo para louvar, não tenho tempo para a missa, não tenho tempo para a palavra de Deus escrita, não tenho tempo para a prática da caridade, não tenho tempo, eu estou muito ocupado, a minha vida é uma grande oração. Aí o demônio diz: ótimo, repita isso, faça isso. São os espinhos, os espinhos. E a última situação, a que mais nos alegra: a semente que cai em terra boa, versículo 8, e produz a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Que situação é essa? É a situação, a condição de bondade e de disponibilidade à palavra de Deus. Estou aqui, Senhor, o que tua palavra me disser, eu apoio. Não importa a limitação, a fragilidade do instrumento que está fazendo, que tu estás escolhendo para que essa palavra chegue até mim. Às vezes é um contato imediato, eu com a Bíblia. Às vezes é um contato imediato. A palavra de Deus chegou ao meu coração por um instrumento humano limitado, frágil, Dom José Francisco, ou então qualquer outra criatura. Esqueça a criatura, fixe-se na palavra de Deus, é dele.
Supondo, evidentemente, que o ministro está pregando a palavra de Deus, está explicando não a palavra dele, mas a de Deus. Aí sim, alto lá. Ali não foi a homilia, não foram palavras daquele instrumento, porque o que ele falou está escrito. Ele explicitou, ele aprofundou. Deus se utilizou da fragilidade dele para que essa palavra chegasse ao teu coração. Isso é o essencial. Pois vem a palavra da fruto 100, 60 e outro 30. Em quem, veja o versículo 23, em quem ouve a palavra e a compreende. Ouvi-la e compreendê-la. Cuidado com esse verbo compreender, porque ele não tem nada a ver com compreensão teológica, filosófica, filológica, ideológica, seja lá o que for. É palavra do Senhor, que ao chegar no seu coração provoca um impacto, e o impacto é esse: eu entendi o que Deus está querendo me dizer, aquilo foi para mim. Se a senhora um dia, diante da palavra proclamada ou lida, ficou espantada, embasbacada, positivamente, evidentemente, isso foi para mim. Deus me falou naquela hora, é um recado do céu para mim. A senhora compreendeu. Termino a homilia pedindo a todos que se coloquem em disponibilidade, em docilidade diante do Senhor, para que o seu coração se torne terra fértil, onde os frutos sejam 30, 60 e 100 por um. Eu explico: 30, 60 e 100. Por que essa distinção? A distinção, ela é muito sábia. Ela coloca 3 cifras. A última é o máximo, 100%. Depois ela coloca 60, depois 30. Sabe o que isso significa? Não é que a senhora, em comparação com ele ou com ela, pode produzir mais frutos que ela ou que ele. Não é no sentido relativo esse último versículo, mas no sentido absoluto. Hoje a palavra de Deus produziu tais frutos na minha vida, mas eu quero ser mais dócil a essa palavra. Eu quero ser mais aberto, mais obediente. Estou mais fascinado, mais sedento, e busco com mais avidez a palavra. Amanhã vai produzir mais. E a meta é o infinito, a meta é o céu, a meta é a perfeição. A senhora pode se superar. Nunca diga que Deus pediu para a senhora ser boazinha ou para ser melhor. Assustem-se lendo o último versículo do capítulo 5 de São Mateus: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição é a meta. Nunca digamos ninguém é perfeito. Deus é perfeito e nos criou para a perfeição. E a perfeição no Evangelho de hoje tem o número 100. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.